Boa tarde a todos que estão presentes aqui na sala Alfredo Bozzi, de eventos do IA, e aqueles que nos acompanham online. Com muito prazer que damos início aqui a uma palestra, na verdade, não é uma fala do Luiz Fernando Ramos, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria um pouco localizar você e dar a importância da sua perspectiva para o entendimento do modernismo do Brasil, né? E, em particular, eu entendo que você, Luiz Fernando, é um especialista na vanguarda do século XX. Conhecendo um pouco mais o seu trabalho, depois do convite que você me fez para fazer essa apresentação, eu acho que existe isso em comum, dessa nossa relação com a vanguarda, que, sim, se contextualizou nessas terras longínquas e que estabeleceu, eu diria, originalidades, né? E entre essas originalidades, entre essas singularidades, está o Oswald, né? Outro dia o Jorge Schwartz me corrigiu, é Oswald que a gente fala? Oswald, né? Então... Oswald. Tá bom, também Oswald. Então tá, então chamaremos de Oswald. Não vou entrar no Oswald, obviamente, porque isso é a sua seara, mas eu queria te apresentar. E vou me deter um pouco nisso, né? Eu achei interessante porque você tem uma graduação em jornalismo e você foi, de fato, um jornalista, né? Repórter da Globo. Repórter da Globo, até? Caramba, da Folha também, né? Da Folha, do Estado, do Diário Popular. Eu comecei no Diário Popular, trabalhei até na última hora, trabalhei em todos os jornais. Olha aí, tá vendo? Isso, então, eu não sabia, então agora vocês estão sabendo desse lado do Luiz Fernando. Vou também falar outras coisas que, a princípio, não está no seu Lattes, assim, na sua introdução, né? Mas ele tem essa trajetória pelas ciências sociais. Você é um animal uspiano, né? Sim. Então, só a Casper Libro que escapou. O jornalismo, para ser exercido, precisava de um diploma. Foi uma fila, como entrar na fila do Ministério do Trabalho. Então, não era a ECA, era a Casper Libro. Muito bem. Mas o que eu acho que tem em comum, e é uma alegria ter o Calil aqui presente com a gente, presente aqui, é o fato de você ter essa relação com o IDART também, né, que é o Departamento de Informação e Documentação Artísticas, que foi criado no gabinete do secretário da Cultura do município e depois se tornou um organismo, né, uma divisão dessa secretaria, né? E aí, quando aparece em cena o Centro Cultural São Paulo, ele é absorvido e vira o Departamento de Pesquisa do Centro Cultural. A divisão. Mas você fica, então, até 1900... Você entra em 88 e sai em 93, né? Exatamente quando eu saí para fazer o meu doutorado de sanduíche. Mas porque tem a fase inicial gloriosa do IDART, que foi criada no governo do Sábato Magaldi e que tinha as divisões de pesquisa, as áreas, né? Todas as artes tinham núcleos de pesquisa muito fortes. O Décio Pinhatari. Sim. Eu não cheguei nesse momento tão glorioso, eu já cheguei para coordenar a parte de teatro, mas tinham pessoas incríveis, a Maria Tereza Vargas, que era a Maria Ângela Alves de Lima, que estavam ali, e o coordenador, que era o Mauro Mercher, saiu, virou psicanalista lacaniano, e eu entrei para ocupar o lugar dele. Fiquei 5 anos lá. 5 anos. É um bom tempo para... E já totalmente alojado no Centro Cultural São Paulo, né? Depois, esse departamento de pesquisa, essa divisão de pesquisa, ela foi absorvida não só naquele momento, né, quando o Centro Cultural é aberto, mas depois, depois da gestão do Calil, ele junto com as áreas de programação, ele vira uma divisão de curadoria. Sim. Né?
Mas, em grande parte, o IDART é interessante porque ele vai perdendo uma certa força justamente porque a universidade pública assume esse lugar da pesquisa, né? Exatamente. E você ainda faz um pouco essa transição nesse momento que a universidade começou a atrair artistas, pesquisadores, né? Na área das artes e das ciências sociais, mais as artes e humanidades, né? A partir do momento que você tem o tempo integral na USP, né? Ou em Campinas, na Unicamp, enfim. Bom, professor, nosso colega da ECA, no Departamento de Artes Cênicas, né? Leciona as disciplinas de Crítica, História e Teoria do Teatro. Em 2012, tornou-se professor associado e em 2019, professor titular. O que é interessante aqui, eu acho que o que nos aproxima é essa atuação da vanguarda no campo expandido. Você tem um interesse, né? Você fala da virtualidade, né? Assim, porque a gente não pode esquecer que o teatro, o cinema foi, em grande parte no início, muito mais relacionado ao teatro do que uma nova linguagem, né? Sim. Então você vai trabalhando isso, você tem um interesse pelo cinema no campo expandido, né? O campo expandido é uma preocupação que eu acho que é interessante, corrija-me se eu estou errado. Vem muito da teoria norte-americana, né? Dessa ideia da arte contemporânea, principalmente nas artes visuais, que eu não gosto do termo artes visuais, é mais artes plásticas. Eu né? acho que o núcleo fundador disso é o Black Mountain College, Isso. Colorado, John Cage, Miles Cunningham, Robert Cunningham. Rauschenberg, quando eles dão um nó de Gesamtkunstwerk, na obra de arte total wagneriana, em vez de trabalhar com a junção, com a convergência, com a reunião num único foco, no comando de um gesto wagneriano, trabalham com a justaposição e com a dissolução de fronteiras. Então, acho que isso é um bom marco dessas que a gente pode chamar de cena expandida. Né? Da cena expandida, que acaba virando, e que tem a ver muito com o IA, eu entendo, que é essa interdisciplinaridade, esse lugar onde as várias linguagens podem, de fato, talvez conversar. Seria o lugar na ECA, mas a gente não consegue fazer isso lá, principalmente por não ter uma praça pública da ECA, né? Que eu acho que é um dos nossos maiores problemas. Né? Mas você, né, tem um livro com mimesis, mas eu achei bem interessante, dei uma olhadinha na antiteatralidade. Né? Na minha relação com o museu, eu trabalho muito com a concepção de antimuseu. Então tem essa relação, por isso que eu acho que a vanguarda de fato está aqui em destaque, né? E você volta para as origens, né? Você agora mais recentemente você tem esse interesse com os principais articuladores desse início de um modernismo mais estruturado, né? Exatamente. Ou principalmente, essa é uma questão antiga para mim. Eu vou até começar falando disso, porque o que me moveu nessa pesquisa é a minha primeira pergunta, quando eu decidi fazer mestrado na universidade, ou quando eu estava ainda na graduação, eu já tinha essa pergunta que agora eu estou tentando responder. Então, é um reencontro com divagações um anteriores. eu de 40 anos muito bom, atrás. Muito bom. Então eu fico feliz assim, porque esse programa de professores sabáticos, ele foi iniciado quando eu estava na direção, né? E não é uma ideia da gestão, mas é um projeto que tinha sido engavetado ao percorrer os trâmites burocráticos, e a gente que conseguiu resgatar e estabelecer, né? Então, eu acho que você já é da 4ª ou 5ª turma, né? Quer dizer, é uma coisa que de fato se estabeleceu e professores da USP podem de fato desenvolver uma pesquisa e se afastar das atividades das unidades de origem, né? Eu acho que todo mundo está querendo aqui te escutar, então eu vou parar por aqui. Eu só queria fazer essa introdução porque eu acho que é importante, né? Nesse contexto do IA, e já falamos da cena expandida, enfim. E depois eu vi que esse texto do Oswald, ele foi publicado, né, lá atrás, em 2012. Em 1990. Né? 90? No livro que o George Schwartz editou com as peças francesas, que são 2 peças que o Oswald escreveu junto com o Guilherme de Almeida, Les Âmes e Mon Cœur Balance,
que foram lidas, inclusive, no Municipal, em 1916, pela Suzanne Depré, que era a mulher do Lunepoy, e que eram peças antigas, peças caretas, porque elas eram feitas à imagem e semelhança do Henri Bataille, que era o autor comercial de vaudeville francês mais prestigiado, e que o Oswald adorava. E, então, mas elas foram publicadas junto com o roteiro do balé, que eu vou falar hoje, porque o roteiro do balé foi escrito em francês. Essa era a única conexão. A razão delas estarem juntas. E é um pouco para ressignificar essas peças que eu estou fazendo essa fala ressignificar e um resgate também, né? Eu acho que trazer isso para a cena mesmo. Exatamente. Né? E, por fim, não menos importante, recentemente eu tive contato com que estava para o Jaboti, que é Ideias e Formas Virais, do Álvaro Machado. Sim, que tem um capítulo meu. Tem um capítulo seu. Então, eu achei interessante porque assim, é um livro que muitas vezes, quando a gente fala do modernismo, a gente fala das artes visuais, né? Elas sempre tiveram esse destaque, né? Claro que orquestradas também pelo Mário e pelo Oswald, né? Mas é interessante esse livro aqui, que é uma discussão que é voltada às artes cênicas, à música e o cinema, né? Então fica a dica aí, a sua contribuição a esse livro é A Crítica Teatral Modernista de Alcântara Machado, Mutação em Cena Aberta. Isso. Então, mais uma vez, agradeço pelo seu convite em fazer essa breve e da gente conversar um pouquinho, sim, né? Sim. E escutarei com toda a atenção. Tá. Muito obrigado, Martin. Você me deu esse presente de eu me deixar mais descontraído e até muitas das coisas que a gente já antecipou aqui conversando, elas vão voltar agora, mas eu estou mais à vontade. Eu queria começar, agradecendo a presença de todos, é um prazer vê-los aqui. Agradecer muito ao professor Ari Plonsky, que era o diretor do IEA quando eu iniciei meu sabático, e a professora Roseli, que é a atual diretora, não é? Vocês têm um handout aí, mais ou menos com as partes que eu vou falar, mas nós já comentamos agora aqui. A primeira coisa que é importante, que o centenário da Semana de Arte Moderna há 2 anos deixou claro que existe um grande debate que está sendo retomado sobre, propriamente, havia alguns consensos que estão sendo rediscutidos, né, sobre uma certa hegemonia paulista, sobre o que isso significava de algum tipo de hegemonia paulista, mas, sobretudo, o que é importante de eu destacar é que em todas as vertentes dessa discussão que reapareceu, ambas, sem nenhuma exceção, ignoram completamente o teatro ou evitam tocar numa questão central, que é por que uma semana que aconteceu dentro de um teatro com uma inegável teatralidade, não tinha entre as questões que ela trazia o teatro, né? Então, essa pergunta ela me acompanha desde a minha graduação das Ciências Sociais, e foi ela que me encaminhou ao meu mestrado no programa de artes da ECA, e um pouco é ela que eu retomei quando eu decidi fazer essa investigação. A questão do moderno no teatro brasileiro ela é muito curiosa, porque, de fato, quando o teatro que havia em 1922 não é, era um teatro muito pujante, era um teatro que acontecia de domingo a domingo, com bilheterias lotadas, totalmente fundado na bilheteria, baseado nos grandes atores que eram donos de companhia, que trabalhavam no modelo ainda do século XIX, de peças muito esquemáticas, mas que era absolutamente bem sucedido. E talvez isso explique porque eles, não só a semana os ignorou, ou ignorou o teatro que havia na época, como eles também ignoraram a semana, toda essa perspectiva de modernização que naquele momento era da música, da poesia, da literatura e das artes visuais. Então, o que passou a haver, a partir daí, a partir desse desencontro entre a semana e o teatro,
todo um debate sobre quando, então, seria o marco de modernização do teatro brasileiro. Esse marco acabou sendo localizado contingencialmente no Rio de Janeiro, Companhia dos Comediantes, que vai encenar em 43 o Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, e depois, em 48, em São Paulo, com o TBC. O fato é que os diretores, que tanto no caso do Nelson Rodrigues, da Vestido de Noiva, como depois dos espetáculos do TBC, que protagonizaram essa cena modernista, entre aspas, eles eram todos europeus, todos vindo deslocados da Europa por conta da Segunda Grande Guerra, e todos já abraçavam, de alguma maneira, uma ideia de um teatro de arte, de inspiração francesa, na tradição do Jacques Coupeau, que, de alguma maneira, rejeitava completamente as formas populares de teatro, o circo-teatro, o teatro de revista, que eram vistas com um certo nojo. E, portanto, é um modernismo que acontece nos anos 40, esse que passou a ser oficialmente o marco de modernização, conservador, e que tinha esse problema. Então, de fato, a modernização da cena brasileira, de fato, vai acontecer nos anos 60, quando surgem encenadores como o Augusto Boal, o Antunes Filho e o Zé Celso Martínez Corrêa, que vão buscar uma linguagem cênica brasileira. Então, o ciclo de modernização do teatro brasileiro é uma coisa, é um arco que começa nos anos 20, numa modernização ainda virtual, é sobre ela que nós vamos falar hoje, é oficialmente consignado nos anos 40 e, de fato, só se completa nos anos 60. A pesquisa que eu tive a oportunidade de fazer na França, apoiado ela começou pelo IA e pela FAPESP, ela começou em 2020, num projeto que eu fiz para o CNPq. Com a pandemia eu tive que adiar, mas a partir desse apoio e com a convergência com um laboratório do CNRS francês, o Laboratório de História e Literatura Modernista do século XIX e XX, o Tallinn, eu pude ter esse suporte lá também. Então, o que eu vou destacar hoje aqui é os pontos do primeiro capítulo de um livro que eu escrevi nesse meu período lá, que se chama Virtual Teatralidade Modernista Brasileira, Viagens à Cena Parisiense dos anos 1920 e 1930, que são 3 capítulos. Esse primeiro capítulo é um capítulo dedicado exclusivamente ao Oswald, e aborda, sobretudo, as reverberações da cena teatral parisiense dos anos 20, nos quase 4 anos em que, de modo... Agora eu vou pegar aqui, não posso me perder com esse jogo. Aqui é a Semana Geomática. Nos quase 4 anos em que o Oswald de Andrade, de forma intermitente, morou em Paris com a Tarsila do Amaral. E que estão aqui, são exatamente essas datas. A contribuição do Oswald de Andrade para o teatro brasileiro, ela se constitui principalmente de uma dramaturgia que ele criou nos anos 30 e que, de algum modo, foi estendida até os anos 50, ele morre em 54, mas porque ele estava ainda trabalhando o seu último texto, Mistérios Gozosos, ou Santeiro do Mangue, que ainda é uma obra, isso está em discussão, que alguns, inclusive, consideram inacabada. Mas, nesse período que ele viveu na França, nos anos 20, era um período onde ele estava basicamente voltado para as questões da literatura. Ele publicou o seu primeiro manifesto, Poesia para o Brasil, em 24, o Antropófago, em 28, e nesse interim ele escreveu o Memórias Sentimentais de João Miramar, o seu primeiro romance, o mais experimental. Depois escreveu o Serafim, que só terminou nos anos 30, Serafim Ponte Grande, e também publicou alguns livros de poesia. Então ele estava totalmente distante do teatro, né? Mas, ao mesmo tempo, ele estava morando em Paris, frequentando... Ele era um homem muito rico à época, então eles moravam muito bem em Paris. Tarsila do Amaral, amiga de vários pintores e de vários marchands, recebia todos esses artistas na casa dela aos sábados, e o Oswald viveu esse grand monde parisiense com muita intensidade. Mas as vanguardas teatrais, teoricamente, que estavam operando naquele momento, ou que se considerava teatro moderno francês, era já
um reflexo tardio da explosão, vamos dizer, de fins do século XIX, a partir de O Bourrey, alguma coisa que o Raymond Roussel fez em 1911, o Apollinaire fez em 17, mas, basicamente, era grandemente consagrada já em torno do Jacques Coupeau e dos seus discípulos, Bati, Jouvet, não é? E o chamado Cartel dos Quatro, que, de algum modo, tinham se estabelecido como o teatro moderno francês. E é esse teatro moderno francês que, a princípio, o Oswald vai reconhecer, vai admirar, com a pontificação de Pirandello, que era a grande novidade nesse momento, que ele vai, nos 8 artigos que ele escreveu para o Brasil, por exemplo, em 1923, e que estão recém-publicados pela Gênesis Andrade, que os compilou, o grande personagem é o Pirandello. Então, essa é a cena moderna que o Oswald está reconhecendo naquele momento. Agora, eu queria, com vocês, examinar particularmente um momento em 1924. Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui ainda não. Vamos esperar um pouco. Eu não posso perder com essa coisa do tempo. Vamos lá. Que é quando no Teatro des Champs-Élysées de Paris estreia o balé Relâche, do Francis Picabia e do Éric Satie, que era um balé produzido pela Companhia Balé Suecos. Foi um fato marcante que a gente pode identificar como um dos pontos de ruptura da vanguarda teatral francesa, porque teve um grande potencial disruptivo e teve uma sintomática rejeição e apagamento que sofreu a época, né? Então, até esse rechaço que o Relâche sofreu, que nós vamos investigar um pouco melhor daqui a pouco, ele coloca, inclusive, a questão de que talvez o rechaço a resistência, né, do meio teatral brasileiro às perspectivas modernistas, ou às perspectivas mais radicais, não fosse tão singular ao Brasil, que fosse mais uma característica geral da época, que já era esse refluxo do modernismo dos anos 10, que era um modernismo mais estridente, né? Mas, de qualquer maneira, para compreender esse impacto que Relâche teve na cena parisiense sobre o Oswald e que o levou a escrever esse balé, A História da Filha do Rei, que nós vamos terminar hoje falando sobre ele, a gente precisa voltar um pouco para 1910. Né? Então, é aqui que a gente vai para os balés russos. Os balés russos eram uma companhia criada pelo Serge Diaghilev, que vai estrear em Paris em 1909, e que vai produzir, naqueles primeiros anos, uma série de balés que tinham, sobretudo, um tom nacionalista. Então, eles tinham a cultura russa trazida, seja pela qualidade técnica de bailarinos excepcionais, seja pela qualidade artística de alguns dos cenógrafos e figurinistas, o Leon Bax, por exemplo, que fazia esses figurinos maravilhosos, e pelo seu caráter nacionalista. Então, nos primeiros anos, os balés russos foram um grande sucesso, mas dentro desse, eles não estavam ainda associados à modernização. Né? Em 1913, com a estreia de Sacração da Primavera, dançada pelo Nijinsky, e que aqui vai aparecer, nós temos aqui uma das capas essa revista, que era Comédia Illustrée, mas que tinha também o autor, o editor dela, editava os programas do balé russo, era uma coisa meio que se comunicava. A gente vai ver, por exemplo, aqui o Nijinsky, desenhado pelo Bax, fazendo a Après-midi d'Enfant do Debussy. Mas, a partir desse sucesso de 1913, inaugura-se, digamos, um sucesso de escândalo. Isso é uma espécie de fato fascinante para aquele momento, que vai logo depois ser interrompido pela Primeira Guerra Mundial. O Diaghilev tem que guardar as coisas na mala e desistir. Em 16, quando ele começa a ver alguma perspectiva, ele vai pensar num novo projeto, e esse projeto que é a pedra fundamental para essa linhagem que a gente vai tentar descrever aqui, de um espetáculo balé que nos encaminha para
mental sendo expandida, que hoje é uma realidade concreta, né? Então, por quê? Porque ele vai chamar o Picasso, vai chamar, que era um pintor, vai chamar o Jean Cocteau, que era o poeta mais badalado de Paris naquele momento, e socialmente muito ativo, e o Erik Satie, que era o músico mais notável da época, para fazerem um balé. E eles vão fazer no Teatro de Champs-Élysées. A estreia de Parrado não vai ser no Champs-Élysées, perdoem, vai ser no Teatro de Châtelet, mas eles vão fazer... O Teatro de Champs-Élysées fica fechado, aqui estamos com o Teatro de Champs-Élysées fechado, ele vai fazer Parrada, que é o telão que o Picasso vai pintar para esse espetáculo, e Parrada vai ser, sim, aí o elemento que não tinha ainda no balé russo, que tinha sido disparado por Sacração da Primavera, que é essa associação de artistas ligados às vanguardas, né? Então, a prova disso é que no programa do espetáculo, quem assina é o Guillaume Apollinaire, que era uma espécie de mestre de cerimônias da vanguarda parisiense, um dos poetas mais prestigiados da época, tinha, inclusive, estava voltando da guerra, tinha sofrido, sido ferido na guerra, e escreve esse texto onde, pela primeira vez, é usada a palavra surrealismo. Nesse programa, e depois ele vai publicar uma peça meses depois, Mamas de Tiresias, mas a primeira vez que ele usou a palavra surrealismo, que ele inventou essa palavra, que depois vai ser apropriada pelo André Breton, foi nesse momento. E, a partir de agora, eu acho que eu vou começar a seguir aqui, porque eu vou me libertar do texto, senão vai ficar difícil. Então, nós estamos aqui, Teatro de Champs-Élysées, aconteceu Parrada aconteceu, acabou a guerra, e aí nós vamos para... aqui só mostrando os frisos do Teatro de Champs-Élysées, que são esculpidos pelo Antoine Bourdelle, que era um dos escultores mais famosos da época, para mostrar como era sofisticado o Teatro de Champs-Élysées. E aqui nós chegamos nesse personagem central, o Rolf de Marais. Rolf de Marais era um dos homens mais ricos da Suécia à época, filho de fazendeiros, e, ao contrário do Diaghilev, que era um produtor que dependia de recursos alheios e que, sem dúvida, ficou rico empresariando os balés russos, o Rolf de Marais era rico. E ele resolveu pegar sua fortuna e simplesmente alugar aquele teatro tão chique, o Teatro de Champs-Élysées, por 5 anos. E, para fazer isso, ele precisou conversar com o Fukine, que era um coreógrafo russo que estava já indo para os Estados Unidos, mas que tinha passado pela Suécia. E, quando ele perguntou quem é o bailarino da vez, Nijinsky já não estava mais jogando. O bailarino da vez é este menino aqui, Jean Borlin, que era o primeiro bailarino da Ópera de Paris, da Ópera de Estocolmo, e que também tinha saído viajando. O Rolf de Marais deu várias voltas ao mundo, então ele tinha essa cultura geral. Ele tinha assistido os balés russos e ele queria ter alguma coisa parecida para chamar de sua. Então, ele vai, junto com Jean Borlin, criar os balés suecos, que vão, então, entre essa informação aqui, eu vou precisar recorrer para não dar uma informação furada, né? Em que o Jean Borlin ele vai, nos 4 anos seguintes ao início do balé sueco, ele vai criar todas as coreografias dos balés suecos, ele vai dançar com brilho quase todas, e quando pôde, ele também as encenou. Foram 24 balés ao todo e 900 apresentações. E a sua morte precoce, em 1930, incrivelmente, é disparada por uma hepatite que ele adquiriu no Brasil, numa turnê já depois dos balés suecos, mas que, de fato, resultou desse excesso de trabalho e de tantas expectativas frustradas quando os balés suecos vão terminar em 1925. Mas, então, agora a gente vai repassar rapidamente a produção dos balés suecos, né? Aqui, primeiro, a companhia embaixo da Torre Eiffel, logo quando eles vão iniciar os trabalhos. Aqui, uma espécie de
panfleto, né, onde eles estão buscando associação contra o academicismo ou com o que é moderno. E aqui uma frase do Wolf de Marais, da época, onde ele associa, né, tudo que é coreografia mais moderna, aliada à música e à pintura, e a poesia tivessem criado de mais vivo e mais novo, era o que os interessava. Aqui, a primeira cena que acontece no Champs-Élysées com os balés suecos é produzida com um recital individual do Jean Borlin, que ele cria, que se chama Sculpture Nègre, onde ele vira uma escultura negra, essas esculturas que na época em Paris estavam muito na moda, máscaras e esculturas africanas que tinham sido cultivadas assim inicialmente pelo Braque e pelo Picasso nos anos 10, nos anos 900, propriamente. Nessa época tinham se tornado uma febre, então tinha a chasse aux nègres, que era a caça às peças, às máscaras e estátuas africanas. Depois desse primeiro balé, o Jean Borlin, já na primeira temporada, que sempre eles faziam 3 coreografias, a primeira temporada eles vão fazer G, do Debussy. Era sintomático isso, porque G tinha sido uma coreografia que o Diaghilev tinha comprado a peso de ouro a música do Debussy em 1913, tinha sido encenada pelo balé russo, e o fato de eles abrirem a companhia com esse espetáculo G, com Jean Borlin dançando, era uma prova de que eles não se preocupavam com essa comparação, eles estavam buscando essa comparação, eles queriam superar os balés russos, né? Então, aqui mais uma foto desse balé, e nessa mesma jornada vai ter uma peça que se chamava Ibéria, que era com música do Albéniz, que no caso de Ibéria era... eu queria só falar das atribuições do Jean Borlin para vocês verem como ele era importante, né? Todas essas coreografias tinham sido coreografadas e dançadas por ele. Nessa Ibéria, ele vai ser responsável por tudo. Nesse próximo, que é Noite de São João, que aí é um desenho do espetáculo, não uma foto, né? É um desenho provavelmente do esquema do espetáculo, onde se celebra a Noite de São João, a noite de solstício de verão na Suécia, que o sol não se põe. E, na sequência, esse espetáculo, Casa dos Loucos, Maison des Fous, né, que ele assinou a dramaturgia, o Jean Borlin. Nessa outra, El Greco, sobre o pintor espanhol de Toledo, ele vai ser o compositor, ele tinha formação musical, ele era formado em harmonia. E nessa, Derviches, ele vai fazer os figurinos e vai dançar, porque ele, nas suas viagens, tinha ido para a África, para a Turquia, e tinha aprendido essas práticas orientais. E, finalmente, nesse ano de 1920, eles vão fechar com Vierge Folle, que era um espetáculo mais de ares suecos, né? com toda a ficha técnica é de músicos e artistas suecos. Aí nós chegamos nesse ponto, L'Homme Soddisy, que essa é uma história muito interessante. Paul Claudel, Darius Milhaud e Yann Parr. Paul Claudel é o grande poeta francês vivo da época, e ele vai começar esse poema dançado, como ele ia chamar, no Brasil. Ele estava morando em Teresópolis, na Serra de Teresópolis, como diplomata no Brasil, tinha o Darius Milhaud como seu secretário, e nas noites da Serra de Teresópolis, ao som dos grilos e de outros bichos, eles pensaram em fazer esse balé, e fizeram esse balé para o Nijinsky, na verdade, porque tinham encontrado o Nijinsky em 1919 no Rio de Janeiro. Só que o Nijinsky saiu de cena, e quando eles retornam a Paris, já em 1921, o Wolf de Marais convida para que eles estreiem, que eles ofereçam isso
esse projeto para o Balé Suecos, que tinha a característica daquilo que o Rolf de Marais estava procurando, um poeta famoso, de vanguarda, um músico. A Anne Parr saía dessa combinação porque ela era uma amiga do Paul Claudel, mas enfim, ela fez os figurinos, e aqui a gente vai ter umas imagens bem interessantes. Aqui é o Jean Borlin nu, com o corpo pintado, dançando essa evocação de um primitivo tropical, assim, que aparece nesse poema. Aqui a gente tem uma foto da encenação, ele está lá no meio, dançando nu. Teve muita polêmica na época com esse espetáculo, ele não foi um sucesso, talvez por conta desses aspectos. Aqui ele, num outro momento do espetáculo, como uma espécie de fauno, e aqui mais uma representação aqui com os desenhos da Anne Parr ali. Então, esse espetáculo foi o primeiro, propriamente, em que essa fórmula, né, dos 3 artistas foi aplicada. Aqui ainda um desenho da Anne Parr sobre esse momento. Daí, no mesmo ano, vai acontecer uma segunda tentativa. Dessa vez, o poeta não é o Paul Claudel, é o Jean Cocteau, que tinha estado em Parrade, né? Os músicos são os Lessis. Os Lessis são os 6 que era um grupo de discípulos do Debussy, que, no caso, esses que participaram dessa montagem são só 5, e a Irene Lagoux, que era uma aluna do Picasso. Então, a equação dos 3 nomes também estava meio enfraquecida aqui. E, de qualquer maneira, quem mandava nessa cena era o Jean Cocteau, que era super dominante na cena parisiense e também no espetáculo. Então, aqui a gente vai ter algumas fotos. Era um espetáculo escatológico, aparecem bichos, ele tem elementos quase pré-surrealistas, mas tem esse desenho ingênuo, ou naif, a gente vê na máscara dos personagens, que é, de alguma maneira, uma evocação do Donier Rousseau, aquele pintor dos anos 900, que foram meio adotados pelos cubistas, pela vanguarda, que eram ingênuos, mas que tinham uma força. Então, inclusive, guardem essas imagens, porque o Picabia, quando faz Relaxe, ele faz contra esse espetáculo. Então, ele não quer isso, ele quer uma outra coisa. Mas é aqui que a gente vê a cena ao leão, tinha bichos, aparecia um leão em cena, etc. Mas essa foto é a mais interessante, porque o Cocteau, ele falava durante o espetáculo, ele combinava a música com um poema que ele ia falando. Então, essa narrativa dele já tinha irritado o Erik Satie em Parrade. Em Parrade, ele fazia a mesma coisa. O Erik Satie queria matar o Jean Cocteau, porque ele ficava querendo competir com a música. E daí, o Jean Cocteau não se emendou e continuava aqui fazendo, mas era isso que fazia que o Erik Satie, em Relaxe, também ele estivesse bem querendo não ter a participação de ninguém como o Jean Cocteau. Aqui nós já chegamos em 22, e é quando o Rolf de Marais resolve chamar o Fernand Léger. Fernand Léger, que era amigo da Tarsila, amigo do Oswald, e que era um músico da linha do cubismo, mas ele tinha o seu próprio, vamos dizer, traço. Ele era um cubismo já indo para as cores, com muito mais liberdade. E ele vai lembrar o Léger, ao ser convidado, ele lembra de um filme do Chaplin, que ele assistiu em 1916, que chamava Rink, que é um filme que o Chaplin é um garçom num rique de patinação e faz atrapalhadas graciosas e é perseguido por um outro patinador e encomenda a Rudicchiotto Canudo, que era um jornalista italiano que tinha escrito um poema sobre esse filme 2 anos antes e pede que ele faça a adaptação. O Honegger, que faz a música, é um dos músicos dos 6. Então, nessa nova composição, vai acontecer esse espetáculo que, aqui a gente vê, já tem toda uma estrutura mais chapada, os bailarinos
e o Jean Borlin coreografando estão evocando a patinação. Existe um cubismo, né, distribuído aí pela cenografia. Aqui a gente... Importante, quem aparece aqui são os irmãos Fratellini. Por quê? Porque a experiência que o Fernand Léger tinha nessa época era de ter feito figurinos cubistas para os irmãos Fratellini, que eram os grandes circenses de Paris, durante até anos 920, eles arrasavam, eram a grande atração parisiense no Circo Medrano. Aqui nessa notícia, eles já estão deixando o Circo Medrano, que é mais ou menos nessa época dos anos 20, e estão indo para o Circo de Inverno. Mas o Léger, além dessa experiência com os Fratellini, ele tinha ambições cênicas, então ele pensava um espetáculo de objetos. E ele continuou fazendo coisas em teatro até os anos 40. Então, o Léger é uma pessoa que está tendo uma leitura meio diferente dessa história toda. Quer dizer, de todos esses pintores, era o que mais se envolveu com a questão cênica, propriamente, né? Tanto que, logo depois, ele vai fazer um segundo espetáculo. Aqui ainda são as fotos do Jean Borlin nesse primeiro balé, do Léger, e o segundo balé que ele vai fazer no ano seguinte, já em 23, que é La Création du Monde, vai ser junto com o Blaise Cendrars, com música do Milieu, né? Criação do Mundo também é interessante porque vai ser uma tentativa do Blaise Cendrars de evocar uma África mítica ou um mundo primitivo a partir da África. Ele, tanto que se chama La Création, o nome total é La Création du Monde Ballet Nègre, né? Ballet Negro, porque ela vai evocar esse mundo primitivo. E aí, vocês vão reparar, não tem mais corpos de bailarinos, aí você só tem recortes que são animais primitivos, gigantes, deuses primitivos que estão em pernas de pau, que são altos para fazer essa configuração, e que não estão exatamente, vamos dizer, com qualquer tipo de interpretação naturalista ou dramática, e muito mais plástica, e muito mais visual, e muito mais esse espetáculo de objetos que ele estava vendo na frente. Então, aqui você tem alguns dos figurinos, por exemplo, desses seres primitivos, que são animais, do que seria essa África primitiva, e que todos desenhados pelo Léger, né? O espetáculo só teve 11 apresentações, desculpe, em 23, depois ele continuou sendo apresentado em 24, mas ele é considerado a realização mais interessante dessa última fase do dos balés suecos, até porque foi, do ponto de vista da encenação, a que o Jean Borlin conseguiu ter resultados mais felizes, né? Tem alguma coisa a respeito das origens dessas informações, que são, eles não partem de nem o músico. O Darius Milhaud lembra do músico de jazz que ele ouviu em Londres e das rodas de samba que ele ouviu no Brasil para falar da África. Então, não tem nada a ver com a África, é muito mais americano a fonte musical do Darius Milhaud. No caso dos desenhos, eles se inspiram, tanto o Léger como o Blaise Cendrars, se inspiram muito mais em alguma tradição de máscaras da cultura da Costa do Marfim, mas tem zero de envolvimento com uma coisa mais etnográfica, é muito mais estilizado, né? Daqui você tem uma foto desse período, dessa montagem, então a gente vê sentado em cima o Fernand Léger, ao lado dele o Jean Borlin, à esquerda embaixo o Darius Milhaud, o Blaise Cendrars, né? E agachado o Rolf de Marais, né? Deixa eu só recuperar aqui para... pronto, criação do mundo. Tá, muito bem. Senão depois eu vou me perder. Então, aqui a gente mencionar esse espetáculo que foi estreado na mesma época, o Edin de Cotta,
Porque o Rolf de Maré, na verdade, ele tinha um problema de caixa, né? Ele era rico, mas também ele não rasgava dinheiro. Então, ele queria produzir uma excursão para os Estados Unidos da América. E daí ele encomenda para o Cole Porter, que não era famoso, tão famoso como é hoje, ou como foi. Eu acho que a fama dele começa em 28 mesmo, então isso é 23. Mas a música desse balé, e o Gerald Murphy é um homem rico e talentoso americano que vai fazer a cenografia e o figurino desse espetáculo, Within the Cotta, que é sobre um imigrante sueco chegando em Nova York. E você vê que pelo cenário é muito interessante, tem alguma coisa aqui do teatro épico piscatoriano, né? Mas e esse é o Jean Bourlan fazendo o imigrante sueco, tá vendo? Uma cara de menino, assim, né? Então ele era muito talentoso e muito versátil, né? Mas o fato é que essa excursão não vingou. Eles foram pensando em fazer 850 apresentações nos Estados Unidos e fizeram menos de 50 porque parece que não caiu bem para o público americano essa estética dos balés suecos. O fato é que quando eles voltam para a França para retomar o balé de Champs-Élysées, essa ainda é um desenho do figurino do Lincotte, eles vão enfrentar a realidade de que eles precisavam de um balé de sucesso. Antes de falar do Lajar, o Rolf de Maré tinha encomendado por Charles Chaplin um balé que iria ter como argumento um texto do Edmund Wilson, aquele crítico literário. Era uma coisa assim sofisticadíssima, só que não deu certo, né? Então, e a segunda aposta para 24 era um contrato com o Erik Satie, que quem faria o roteiro seria o Blaise Cendrars. Então, eles deveriam estrear em outubro, assim como Lajar, que era um espetáculo com o roteiro do Pirandello, desenho, pintura e figurino do De Chirico e música do Casella, que foi estreado em novembro. O Relaxe também, vejam como é um espetáculo relativamente convencional, quer dizer, é um balé que não diz nada, a foto já mostra que não há nada de muito excepcional aí. Mas o balé que viria depois, que estreou em dezembro, dia 6 de dezembro, sim, é o nosso foco, que é o Relaxe, né? Muito bem. Relaxe é escrito pelo Francis Picabia e pelo Erik Satie. Ele tinha havido um roteiro original produzido pelo Blaise Cendrars, que vem para o Brasil convidado pelo Oswald de Andrade no fim de 2023. Então, o Rolf de Maré prefere não ficar com esse roteiro que estava inacabado ou sem que o seu autor estivesse presente na produção e acaba convidando o Picabia para fazer. O Picabia assume, há uma controvérsia, os Blaise Cendrarianos dizem que ele roubou o roteiro do Cendrars, mas um estudo rigoroso mostra que a estrutura da nova forma que ele adquiriu é completamente diferente da que o Cendrars tinha feito, a não ser o espetáculo do Cendrars chamava Depois do Jantar, Après le Dîner, e se passava numa casa noturna. Mas, na verdade, o Picabia compôs toda a cena a partir da partitura do Erik Satie, que envolvia não só 2 atos, como um filme, que era o Entreacte, que nós vamos falar daqui a pouco. O Relaxe, esse é um livro que tenta dar conta da encenação, que foi uma tentativa de reencenar recente, feita pelo Ballet de Lyon, e que não deu certo. Vocês podem ver no YouTube, mas perdeu toda a força que tinha originalmente. Mas a Carole Bourbet, que fez esse trabalho, ela defende que o Relaxe era um manifesto do Picabia contra o manifesto surrealista. Por quê? O manifesto surrealista tinha acabado de ser publicado há 2 meses antes dessa estreia, e muitos meses antes o Picabia vinha abrindo uma guerra pública contra o André Breton, ambos ex-dadaístas, mas em algum momento eles começam a se distanciar, e o
o Picabia e o Erik Satie sabiam meio, como eu já tinha dito, sabiam meio o que não queriam. Eles tinham esse padrão não só da própria tradição recente dos balés suecos, mas pela própria teatralidade francesa da época, uma grande força do music hall, que era absolutamente dominante em Paris, e eles estavam querendo fazer um statement contra tudo isso, inclusive contra o próprio André Breton, né? Então, para vocês terem uma ideia de como essa guerra de informação foi forte, por exemplo, nas vésperas da estreia, aqui o Picabia se autodesenhando, ele publica uma espécie de revista, numa revista que era do complexo empresarial que envolvia o Teatro de Champs-Élysées e a revista Théâtre et Comédie Illustrée, que eu vou falar daqui a pouco. Tudo isso fazia parte desse projeto, né, onde ele faz uma espécie de decupagem do espetáculo que vai acontecer, uma preparação. Então, vocês veem como havia investimento no sucesso desse espetáculo, né? Então, aqui ele retoma essa ideia do anti-academicismo, aqui ele pinta o Rolf de Marais, aqui ele pinta o Jean Borlin, aqui ele pinta o Erik Satie, aqui ele faz um texto sobre o espetáculo, isso tudo está nessa revista. Aqui ele faz um poema onde ele descreve o Jean Borlin em traços, né? E aqui já praticamente fazia parte dessa campanha uma reedição. Ele tinha uma revista desde os anos 13, chamada 391, que ele resolve nesse sprint final, antes da estreia do espetáculo, publicar 4 números. E nesse número de outubro, ele vai lançar o instantaneísmo, que era a resposta dele ao surrealismo. E isso que está dito em francês, eu vou ler para vocês aqui, porque está difícil para vocês lerem. O instantaneísmo não quer o ontem, o instantaneísmo não quer o amanhã, o instantaneísmo dá saltos, o instantaneísmo dá asas aos pombos, o instantaneísmo não quer os grandes homens, o instantaneísmo não acredita senão no hoje, o instantaneísmo quer a liberdade para todos, o instantaneísmo não acredita senão na vida, o instantaneísmo não acredita senão no perpétuo movimento. E aí, além dessa belicosidade que estava colocada, para a gente entender também a gênese desse espetáculo, né, que estava colocado nessas alas da vanguarda parisiense, tinha um elemento central, que é o Pierre de Maçon, um jovem poeta, amicíssimo do Marcel Duchamp também, que vai fazer a ponte entre o Picabia e o Erik Satie, porque eles eram ambos amigos do Apollinaire, mas a relação deles não passava disso. Então, convencer cada um deles a entrar nessa aventura, o Pierre Massot teve um papel muito importante, e só para dizer o tipo de expectativa que havia, ele escreveu na revista que ele editava, que era essa mesma revista 391, na época ele que estava editando, um espetáculo que fizesse a plateia do Teatro de Champs-Élysées gritar. Então, esse era o projeto que estava em jogo, né? Daí, a gente vai para o espetáculo, porque agora já se faz tarde. Então, aqui ainda havia nessa mesma revista um anúncio, onde eles diziam: não esqueçam seus óculos, tapem os ouvidos, e fica proibido que os surrealistas André Breton e seus amigos gritem abaixo o Picabia, abaixo o Erik Satie. Não é? Então, é todo um jogo de provocações que vinha acontecendo. Vamos ao espetáculo, né? O espetáculo, na verdade, começava... Aqui, isso é um fotograma de uma versão do Entreacte que está no YouTube, dizendo já de cara, o Entreacte é um filme do René Clair que era utilizado como entreato desses 2 atos do espetáculo Relâche, mas que ele hoje é tão famoso que no YouTube você assiste várias versões deles, inclusive eu tirei esse fotograma, mas, de fato, o espetáculo começava com um primeiro take desse filme, que não era o entreato propriamente. Hoje na internet você vê isso, dá para confundir, que aparece o Erik Satie de chapéu e o Picabia
com esse canhão, e quando o obus, né, o petardo, o bólido, sai do canhão, apaga a luz e começa o espetáculo. O espetáculo vai começar com este cenário que vocês estão vendo aqui agora, que já não é essa situação. Esse cenário está vazio, uma bailarina, né, que Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre esse cenário. Esse cenário eram 400 discos metálicos dispostos nessa vertical e horizontalmente, formando 3 pórticos, mas sem profundidade, né? Eles eram chapados. Eles estavam maquinados com lâmpada no centro, e essa lâmpada tinha um bulbo que a protegia. Então, o que acontecia? A luz não saía diretamente para o público. Ela refletia nesses pratos metálicos e criava uma luminosidade muito singular, daí eles terem pedido para as pessoas usarem óculos e tal, mas, na verdade, era um dispositivo, que é uma expressão que a gente usa muito hoje, né? Um dispositivo, quase um objeto não identificado, a exemplo dos objetos minimalistas, da arte minimalista dos anos 60, né, 1960, que ficava ali, nesse primeiro ato, parada. Essa bailarina, que era um pouquinho mais cheinha do que normalmente as bailarinas são, entrava da plateia, porque essa parede de luz já criava, de alguma maneira, ao mesmo tempo que e avançava para o público, ela puxava o público para dentro, quer dizer, quebrava a quarta parede, como se diz, e ela vinha da plateia, ela estava sentada na plateia, ela entrava e tinha um bombeiro fumando, e ela e o bombeiro ficavam por 5 minutos fumando, sem se comunicarem. Daí entrava o Jean Borlin nesse carrinho, depois entravam, vindos da plateia também, esses, aqui está vendo, os dois contracenando, entravam vários, o corpo de baile, digamos assim, também de fraques, e o que é interessante é que, pelo pouco que a gente sabe, né, essa reconstituição dá alguma medida, mas ela também deforma muito, porque ela perde esse efeito de virulento que havia no espetáculo. As danças não eram... Poderia simplesmente alguém dizer, não, é um music hall ruim, é um músico mal feito, onde as pessoas não... Porque assim, ela não dançava com a música, ela dançava no silêncio. Quando tocava a música, ela parava. Depois, de repente, ela tirava o vestido e ficava de combinação. De repente, ela saía. Daí ela voltava de maca, carregada por 2 enfermeiras. Esse bombeiro ficava levando água de um balde para outro, sem parar. Levava para um balde, depois trazia para outro balde, depois para o balde. Quer dizer, era uma ação completamente sem nenhuma configuração dramática, pode-se dizer, que hoje a gente chamaria puramente performativa, né? Então, por todas essas coisas que eram estranhas, né? Foi havendo um certo estranhamento. Aqui eles já tiram as roupas dos fraques, ficam com uma malha cheia de marcas bordadas, né? E configuram esse corpo de baile. Então, assim, a gente tem fotos esparsas. Aqui um detalhe da Edith Bonsdorf, que é o nome dessa bailarina, né? O primeiro ato terminaria com o início de um filme, do Entr'acte. O Entr'acte é um filme que também vocês podem ver na internet, mas aqui é interessante que essa é uma cena da filmagem, não é do filme. Então, o Jean Borlin faz um atirador que está num teto de um prédio parisiense, ele vai dar um tiro, vai cair um corpo direto num cortejo fúnebre, puxado por um camelo, e a câmera vai acompanhar, as pessoas vão em câmera lenta e depois vão por uma estrada, até que quando chega no fim dessa estrada, esse caixão cai desse cortejo e abre-se o caixão e aparece o Jean Borlin dentro do caixão. Ele sai do caixão com uma vara mágica, ele faz todas as pessoas que estão em volta desaparecerem e, finalmente, volta-se para a cena, rasgando a cena para o segundo ato. O segundo ato que muda o dispositivo, continua lá iluminado, o dispositivo de luz, mas cai esse telão preto que tem um monte de inscrições, que são nomes, que são desenhos do Picabia,
que, de alguma maneira, evocam essa tela dele, de 21, Leico Cadillac, que eram muito... Isso diz muito sobre a estética do Picabia, o tipo de pintura que ele fazia, e é exatamente esse telão que vai ficar. Ele está sendo iluminado por trás, então tem transparências nesses desenhos que continua, de alguma maneira, aquela parede de luz funcionando, e a gente tem mais essas cenas aqui. No último dia, 31 de dezembro dessa temporada, aconteceu, além da temporada que acontecia Skating Rink, Création du Monde e Relâche, acontecia um espetáculo que foi escrito pelo Picabia e dirigido pelo René Clair, que era o autor do filme, porque o filme, Andréac, diga-se de passagem, tem roteiro do Picabia, mas ele é realizado pelo René Clair, né? Mas o roteiro é do Picabia e a música do Satie, ela é orgânica com esse filme. Daí, nessa noite, foi uma performance, propriamente, que, a partir de um quadro do Cranach, que é um quadro medieval, o Marcel Duchamp faz um Adão rápido e a Lucille Picabia, que era a mulher do Picabia à época, faz uma Eva rápida, e aí a gente vai falar então agora das repercussões. Essa aqui é a revista Théâtre Comédie Illustrée, essa é a Eleonora Duse, a maior diva da época de atriz. Essa revista, ela era muito sofisticada, ela era grande, ela tinha fotografias muito... todos os espetáculos de Paris eram fotografados e apareciam, e as capas sempre eram dessas estrelas. Ela tinha também uma seção de cinema, que chamava Film, quem editava, aliás, era o René Clair, por isso que ele estava envolvido com o projeto. Eu estou colocando essas imagens, essa é a Eleonora Duse, essa é a Suzanne Depré, que foi quem leu a peça do Oswald de Andrade no Teatro Municipal, a peça francesa do Oswald de Andrade. Essa é a Pavlova, que era dos balés russos, e essa é a Lucille Pitoyev, que era outra atriz famosa da época. Todos esses eu estou colocando essas imagens para dizer o seguinte: essa máquina de propaganda que tinha preparado a estreia de Relâche, depois da estreia, não publicou uma linha sobre o que aconteceu no Teatro de Champs-Élysées. O nosso assombro como pesquisador, quando a gente se entusiasma com esse espetáculo, fala, bom, então vamos ver o que aconteceu, né? A coisa mais estranha de cara é que os patrocinadores, o próprio Rolf de Marais e o próprio Jacques Repertot, que era o diretor do Teatro Champs-Élysées, que era contratado pelo Rolf de Marais, era um preposto do Rolf de Marais, que editava essa revista, e foi ele que deu o desfalque no Rolf de Marais, e ele foi demitido logo depois do espetáculo por causa disso, mas... eles não publicaram uma linha. Que coisa estranha, né? Mas aí a gente vai lá no livro da Carole Bourbet e a gente vê que dos 37 textos que saíram, 36, unanimemente, arrasam. E de todos os pontos de vista, os críticos de música, os críticos de teatro, os críticos de dança, todos unanimemente vão condenar o espetáculo. Inclusive, assim, o mais triste que são os músicos, alguns músicos, o Georges Auric, que era amigo do Jean Cocteau e que era um dos músicos do Seis, ou Roland Manuel, ambos escrevem contra o Erik Satie. Dizem que ele está caduco, que ele pode morrer, porque para fazer esse tipo de coisa é melhor morrer logo. Então é um negócio de uma agressividade. Você fala, nossa. E daí, por exemplo, só para dar um exemplo dessa agressividade... um crítico de um jornal de esquerda, Partisan, chamado Georges Pioc, ele vai dizer o seguinte: o direito à senilidade está na natureza das coisas e, portanto, não é prescritível. A glória ficará com Erik Satie, por ter feito um uso dela que desafia toda a concorrência. E o bom senso nos faria limitar-nos a sorrir diante desses eternos excessos de uma caduquice que não pode mais ser contida pela alegria. Quer dizer, era uma coisa muito agressiva, né? E aí, o mais louco de tudo isso é que uma voz isolada vai se levantar de quem? De Fernand Léger, justamente quem tinha estado lá, quem tinha brincado disso, quem tinha feito
2 balés com os balés suecos, e que tinha tentado fazer um sucesso de escândalo, e que não tinha conseguido, e que, junto com o Blaise Cendrars, e aí ele vai escrever isso que está aí, e que eu posso ler para quem não está podendo ler, não é? Ele vai dizer: a ruptura, a cesura com o balé tradicional, a luz que domina o mundo e o palco, o jogo do inesperado, os ritmos dos homens negros, dos homens brancos, o bombeiro bonito, a bela dançarina, uma tela engraçada, fantástica, burlesca, para o diabo com o roteiro e toda a literatura. Relaxe, é um monte de chutes em muitas bundas, consagradas ou não. É uma realização homogênea e exata. A divisória estanque que separa o balé da sala de música está rompida. O ator, o bailarino, o acrobata, a tela, o palco, todos esses meios de fazer um espetáculo são agrupados e organizados, um único objetivo: dar vida a uma cena. Todos os preconceitos desabam. Em tudo isso, através de tudo isso, uma música que não é mais música, que é toda ela música nova. A música do músico francês mais jovem é uma música luminosa, elétrica, cinematográfica. É tudo muito novo, completamente novo, incrivelmente leve e com um desenho muito claro, tudo perfeitamente definido e sem se dar ares. É bem enfático, né, a posição do Léger, que você vê que alguém leu o espetáculo de uma maneira interessante, né? E daí vamos para Oswald de Andrade. Oswald de Andrade assistiu esse espetáculo, né? Ele tinha assistido, com certeza, a Création du Monde, em 2023, porque ele era amigo do Blaise Cendrars e provavelmente assistiu, não, a provas de que ele existiu, e a prova é o Sérgio Millier, que numa crônica parisiense que ele escreve para a Revista do Brasil, comenta o seguinte: os balados suecos desembarcaram em Paris com mais novidades. Convém confessar que o programa este ano não é dos melhores. Tirando La Création du Monde, Skating Rink e Relaxe, o resto não vale grande coisa. Ontem, em casa do pintor Ian, que é o Ian de Almeida Prado, Oswald de Andrade definia Relaxe, o bailado de Picabia Satie, pela ausência de estética. Pode-se estender a observação a toda a arte moderna. Essa frase do Oswald, a gente poderia dar o benefício da dúvida. Ele poderia estar simplesmente indo ao encontro dessa manada de gente que rejeitou o espetáculo como alguma coisa que merecia ser desprezada. Ou não, ele poderia estar antevendo ali alguma coisa. Então, como é que eu tentei responder essa pergunta? De 2 maneiras. Uma, entrando nesse balé que ele escreveu com a perspectiva de ser encenado pelos balés suecos. A Aracy Marral, que foi a primeira que falou disso, em 97, num livro, ela dá essa informação sobre esse roteiro que o Oswald fez, e ela sugere que essa ideia aconteceu em 1924. Eu acho que aconteceu antes, porque justamente quando ele assiste o Création du Monde em 23, e depois vem com o Brasil, com o Blaise Cendrars, provavelmente o Blaise Cendrars soprou na orelha dele: mas você não quer fazer um balé? Eu falo com o Rolf de Marais, alguma coisa assim. O fato é que, seja quando foi que surgiu o fato, o Georges Schwartz, que foi quem publicou isso em 1990 no livro Com as Peças Francesas, eu vou pular aqui essa parte do music hall, que era para falar, essa é Miss Tinguet, a maior artista do music hall da época, porque também eu acho que o Relaxe ele dá um pau também nessa teatralidade heróica, apoteótica, que estava muito em voga, né? Mas a Miss Tinguet, só para ter uma ideia, aqui ela está no auge dela, ela segurava as pernas dela. Esse é um anúncio de meias de seda das pernas mais caras do mundo, porque tinha um seguro milionário. Mas agora indo para o Picabia, que esses são alguns desenhos que ele faz para as malhas dos bailarinos, ele vai se retirar de cena, ele vai para Côte d'Azur, ele era um homem rico e ele sai de cena, ele entrega os pontos para o André Breton. Mas agora vamos para a história da Filha do Rei. Então, aqui, o manuscrito que existe e que o George Schwartz trabalhou para estabelecer o texto é de 1924. É uma folha de um hotel aqui da cidade de São Paulo, onde o Oswald deve ter estado hospedado. Depois, então, o estabelecimento desse texto, que foi publicado em 2000, na edição das Peças Francesas,
se baseou no manuscrito em francês original, no manuscrito em português, que é uma tradução do próprio Oswald de Andrade, e depois num datiloscrito em português, que também, como diz o Jorge, se baseia nesse primeiro manuscrito. A data 2440, porque, na verdade, o Oswald, em 1940, voltou a se interessar por esse trabalho, então é possível que esse datiloscrito seja de 1940, não há alguma coisa definitiva sobre isso. Indo ao ponto sobre esse texto, não é, que agora nós vamos tentar examinar sem delongas, ele, na verdade, é um texto muito curto, né? São 4 blocos, 4 quadros, né, que vocês veem aí, que é o presépio é o primeiro, a adolescência é o segundo, a sala dos milagres é o terceiro e o cenário final é o quarto. Para analisar isso, eu usei aqui são alguns desenhos que a Tarsila do Amaral fez para esse balé. Eu usei uma estratégia de trabalhar com 4 camadas, porque para tirar essa coisa compacta, então o que seriam rubricas puras, o que seriam ações, o que seriam lirismos, coisas meio inclassificáveis, e o que seriam as danças, que todos os quadros têm danças explicitadas, não é? E, para ir direto ao ponto, eu vou ao texto, mas que tenta realmente fazer a análise, né? Então, o primeiro aspecto que salta aos olhos nesse balé brasileiro do Oswald de Andrade é que ele projeta a ação básica dentro de um escritório de advocacia, né? O locus dessa primeira cena é um escritório de advocacia. Mas também existe uma ambientação tropical indicada pela floresta virgem, e já no primeiro quadro, o presépio, a ambientação de uma típica fazenda brasileira. Aspas, sala de fazenda nua e muito grande, bancos compridos, pilões e arreios, uma rede de bananeiras, palmeiras e flores. Nesse ambiente rural, sobressaem, para além da paisagem, a fauna típica do interior do Brasil, traços objetivos da escravidão, amas negras. A ação dramática começa com um nascimento, o da filha do rei. Considerando o contexto social do Brasil à época, mais provável que seja um rei africano, que veio ao Brasil escravizado e cuja filha nasce na colônia da fazenda, para onde acorrem todos os colonos a visitá-la. Mas há um elemento surpreendente nessa paisagem, quase bucólica, um autor que entra com seu rolo no braço para pôr ordem na cena, e que é empurrado pelo rei para fazer sua apoteose. Talvez nessa inserção metalinguística possa se reconhecer a influência direta da peça de Pirandello, 6 personagens à procura de um ator, que ouso de assistir e adorar há meses antes. Mas, inegavelmente, há um salto inovador, considerando o desempenho decisivo do autor, não só como personagem, mas também como encenador do balé, já que acompanha a protagonista, a filha do rei, em seus trajetos pelo escritório do advogado, na adolescência, quando assiste o suicídio do advogado e faz reportagem, e pela Sala dos Milagres, depois, quando ordena o maquinista que abra o cortina do fundo da cena e acaba sendo preso por ter propiciado o jogo proibido de explicar o sentido miraculoso da vida. No cenário final, que fecha o balé com um cortejo fúnebre com os corpos do autor e da filha do rei, ambos são carregados por bananeiras, palmeiras e outras árvores que passam em cortejo. Nesse rápido passeio pelo roteiro, com o fim de resgatar minimamente a narrativa, pode-se ressaltar que Oswald assimilou bem a ideia de Fernand Léger do espetáculo de objetos e de uma cena animada ou de uma materialidade cênica móvel e significante por si mesma. Se não fosse pela citada cena final do cortejo, em que as figuras da vida e da morte dançam e algumas árvores carregam autor e filha do rei mortos, no segundo quadro, Adolescência, na cidade de Cogumelo, o cenário se movimenta, os prédios aparecem e desaparecem em ritmo, e é a dança dos objetos sem anedota.
Tudo, o cofre, o mata-borrão, a máquina de escrever, se move no espaço. Impossível saber como Tarsila imaginava fazer, dar conta, né, dessa cenografia ou dessas rubricas, mas, por certo, elas indicam que o Oswald imaginariamente vislumbrou uma cena para além do drama falado e literalmente pôs para dançar, além dos personagens, a cenografia e os adereços. Um outro aspecto incontornável de pontuar é fazer algumas correlações com o roteiro da história do Filho do Rei e algumas das peças que seriam escritas 10 ou muitos anos depois. O Rei da Vela, escrito em 33, publicado em 37, só encenado em 67, apresenta diversas reverberações desse roteiro, que inaugura, pode-se dizer, o teatro modernista de Oswald de Andrade, por assim dizer, né? Por exemplo, o escritório do advogado, ambiente muito familiar ao escritor, tantas foram suas pendências jurídicas, com bancos e credores, reaparece no primeiro e terceiro ato de O Rei da Vela, como escritório de usura Abelardo e Abelardo. O advogado que se joga pela janela está louco com credores que pedem dinheiro de todos os lados. E até a jaula, onde Abelardo I mantém seus devedores reclamando a reforma dos empréstimos, e Abelardo II os contém à base do chicote, já aparece no cenário final, quando o autor se livra da jaula para correr para a filha do rei. Na verdade, a gente pode entender que o Rei da Vela é uma peça muito mais complexa que isso. Esse é um roteiro ralo, mas, de qualquer maneira, existe já claramente a visualização cênica dessa cena. A outra cena, agora eu perdi o papel, eu vou improvisar, é na Morta. Na Morta você tem o segundo quadro da Morta. A Morta é uma peça muito enigmática, de Oswald, talvez do Oswald a mais enigmática, mas ela tem o país do indivíduo, o país da gramática e o país da anestesia. Do país da gramática para o país da anestesia, existe um cortejo, né? Um cortejo que o segundo quadro, termina com um cortejo com a charanga dos mortos, com uma placa Deus, família e propriedade, o hierofante leva, e Beatriz encabeça Beatriz, que está sendo capturada para a morte e para a desgraça do poeta que quer mantê-la viva, encabeça esse cortejo. No caso do final, do cenário final do balé que nós estamos examinando, que agora eu perdi aqui a folha, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Uma personagem, uma mulher nua, a vida, encabeça um cortejo de mortos. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que as ideias cênicas que o Oswald intuiu nesse balé, elas foram desenvolvidas e se tornaram a dramaturgia dele, mas o que interessa nisso é que ele não está mais pensando como dramaturgo aqui, ou ele está começando a pensar como encenador, ele está começando a saindo da casinha do teatro literário e entrando num outro mundo, num novo mundo que esses espetáculos do Ballet Soledad abriram para ele, né? E a prova de que aquela resposta que eu perguntava sobre se afinal, em Relaxe, quando ele disse que aquilo não tinha mais estética, se ele estava entendendo o que estava acontecendo, se era simplesmente uma visão negativa, pode ser respondida a partir não só desse exemplo, desse balé que ele está fazendo, que até foi escrito antes de Relaxe, mas, sobretudo, quando a gente vai tentar examinar a estética teatral do Oswald de Andrade, que ela está apresentada nos anos 20, nos artigos que ele escreveu para o Brasil. São 8 artigos, que eu já disse, a Gênese publicou agora a compilação deles, mas também num caderninho de estética que ele escreveu em 24, enquanto ele estava terminando a Memórias Sentimentais de João Miramar, na Itália, ali no mar Tirreno, onde ele vai
processar um pouco esses encontros que ele teve com todos esses artistas. E fica claro que, naquele momento, ele não tem um entendimento do teatro como alguma coisa que não seja literária. Ele coloca o teatro como alguma coisa menor ainda. Então, tudo isso, e dos textos que ele manda para o Brasil também, ele fala do Jacupô, ele fala do Pirandello, como, aliás, toda a cultura, os anos 40 e 50 brasileiro, toda a crítica brasileira, que moderna, oficialmente moderna, Décio de Almeida Prado, Sábato Magaldi e Caterva, tinham como referência que era o Jacupô, o Vieux Colombier, todo aquele modernismo francês comportado, culto, de alguma maneira contra as artes populares, né? E então esse é o Oswald dos anos 20. Mas aí quando a gente vai ler os artigos dele nos anos 40, a gente percebe que ali já tem um Oswald que cresceu e apareceu para o teatro, até já mediado pelas 4 peças que ele escreveu a partir dos anos 30. Então, tem um texto particularmente com o qual eu vou fechar, que é um texto que ele publicou no jornal, que está publicado no livro Ponta de Lança, que se chama Do Teatro que é Bom. Esse texto, ele produz um diálogo. Ele produz um diálogo entre dois interlocutores, que um defende o teatro moderno mais antigo, teatro de câmara, o teatro de elaboração, que as figuras são o Coupeau, o Pirandello, o Bragalha na Itália, né? E o outro defende o teatro de estádio, que é o teatro do Meyerhold, que é o teatro da vanguarda plástica, que é o teatro que de alguma maneira, ele tinha descoberto. O Zé Celso, só um detalhe, a vida inteira falou do teatro de estádio a partir deste texto, né? Só que quando a gente... Então, mas eu conhecia esse texto. Só que depois de toda essa história, quando eu fui ler, é o Oswald criando um diálogo intertemporal entre ele nos anos 20 e ele nos anos 40, e onde ele coloca as duas perspectivas com muita consistência. Mas veja o que ele diz ao fim e ao cabo, fechando a discussão. Ele vai dizer, falando dessa linhagem mais aberta, vocês vão poder ler: uma grande forma nova de teatro encontrada no balé teve sua expressão, seu denominador comum, num homem que seria o único capaz de realizar o grande espetáculo moderno que devia ser a ópera. Se houve, ultimamente, um gênio na França, esse se chamou Erik Satie. Ou seja, aqui ele está falando de Relaxe. Aqui a gente pode dizer que ele entendeu Relaxe. Aqui a gente pode dizer que ele viu em Relaxe o futuro do teatro. Tá certo? E com isso eu vou terminar. Acho que terminei num tempinho. Martin, venha assumir seu papel. Não, você dá conta. A gente tem meia hora ainda. Perguntas. Vou passar o livro. Eu tenho uma pergunta. Calma. Estamos gravando. Tem um comentário. Muito obrigada pela sua apresentação. Gostei demais das imagens. Acho que elas ilustram muito as informações. De qualquer modo, então, a gente poderia dizer que Oswald de Andrade não ousou o passo maior que ele tinha dado na mudança. Ele voltou, digamos assim, para um teatro dramático. Ele viu a possibilidade de uma modernização da cena, mas ele se mantém na moldura de um teatro muito mais literário do que cênico. Sim, é verdade, mas a gente tem que entender que esse balé que ele escreveu era uma coisa tentativa. Ele não foi encenado, não foi para frente. Se ele tivesse podido encenar isso com os balés suecos, se os balés suecos não tivessem falido, talvez a história teria sido outra. Mas isso ficou como uma espécie de balão de ensaio. Mas veja que curioso, por que 1940 é sugestivo como um ano para ele retomar? Isso está ligado com o segundo capítulo desse livro que eu escrevi, que é quando o Mário de Andrade vai escrever a ópera Sem Partitura, que é uma ópera que não tem partitura, Café. O que aconteceu? O Mário tinha começado essa ópera
propondo que o Mignone escrevesse, mas o Mignone não escrevia. Daí ele vai morar no Rio de Janeiro, morando vizinho do Mignone, e daí chega no Rio de Janeiro para se apresentar o Kurt Jooss com o balé Mesa Verde. Esse balé, vejam só como as histórias se ligam. Em 1930 morre o Jean Bolland. Em 1931, o Rolf de Maré, em mais um gesto de mecenas absoluto, ele cria o grande arquivo de dança do universo em Paris, que passa a ser o primeiro e o mais rico acervo de informação sobre dança, que hoje foi doado, antes de morrer, ele doa para a Biblioteca Nacional da França. E cria um prêmio para a melhor coreografia do planeta. E o prêmio, como se chama? Jean Bolland. E quem ganha esse prêmio, onde concorreram todos os principais coreógrafos do mundo, inclusive o Oskar Schlemmer, autor do balé triádico na Bauhaus, e no júri estavam os maiores bailarinos, os maiores coreógrafos. Rudolf Laban estava no júri. Quem ganha é o Kurt Jooss com Mesa Verde. Mesa Verde passa a ser um espetáculo vitorioso que começa a rodar o mundo. Quando o Mário de Andrade vê Mesa Verde no Rio de Janeiro, ele se entusiasma a retomar café, e aproveitando que ele estava ali morando com o Mignone, isso acaba sendo um disparador. Provavelmente o Oswald ouviu falar disso, ou ficou sabendo que o Mário estava entusiasmado com a ópera. Então ele lembrou daquele balé e provavelmente ele teve um impulso de voltar. E aí ele já eram outros tempos, mas também ele já estava duro, ele já não estava, ele estava fora do jogo. Então, mas de fato, se ele ali ele estava, era uma timidez. O que é interessante é que ele consegue formular cenicamente coisas que ele vai desenvolver depois dramaturgicamente com muito mais consistência nas peças. Mas de fato, essa visão mais aberta ele só vai ter mais para frente. E esse texto mostra que ele conquistou essa visão, ele chegou... Ou é quase uma ficha que está caindo, porque ele tinha muita admiração pela Eurique Satie desde sempre. Ele tem um texto dele contando, ele pegou o Satie quase morrendo, ele foi visitar o Satie no hospital, ele tinha um carinho especial pelo Satie, né, que era o mais interessante daqueles artistas todos que ele frequentava, né. Obrigado também, Luiz. Achei ótima a fala. E me ocorreram algumas coisinhas. Vou tentar sintetizar. Me parece que pela complexidade e novidade do espetáculo, é o tipo de obra que às vezes a pessoa sai dela falando algum comentário ali, né? Que veio a quente, acabou de ver, mas que depois, de repente, ela vai para casa ou ela vai pensar nos dias que seguem e vai, de repente, elaborando melhor a ficha K, etc. Né? Acho que poderia ser, talvez, uma possibilidade também dele ter dito uma frase assim um pouco solta ali, que ficou registrada e que não dava conta, talvez, da impressão dele, de fato, do espetáculo. Até porque me parece, vendo aqui rapidamente nos slides, que esse roteiro é interessante porque não é exatamente uma peça, né? Como as que ele vai fazer depois, é um roteiro, como você falou, roteiro de um balé. Não tem diálogo. Não tem diálogo, não é algo que está preso ao texto. São indicações para o que vai acontecer na cena, né? Sim. E me pareceu nesse sentido, pelo pouco que eu consegui captar aí, que tem uma certa modernidade relacionada, de algum modo, com o que estava fazendo, né, os balés suecos. Sim. E particularmente o Relaxe. Com certeza, né? Isso a gente pode dizer, sem dúvida, que o teatro modernista brasileiro tem aí uma pedra fundamental. Pois é. Que era colocada mais para frente. Né? Uhum. E que me parece muito interessante no que você está chamando, né, de cena expandida, no sentido que justamente não está preso nem ao teatro textual, nem ao teatro cênico, é de outra ordem. É a ordem do roteiro mesmo, das indicações de algo que é muito mais visual e coreográfico do que, né, dramatúrgico e tal. Mas aí eu fiquei numa dúvida, você falou de uma das capas que você mostrou da revista francesa, você falou que uma atriz daquelas leu o texto no Teatro Municipal. Isso tem a ver com esse livro que o Jorge Schwartz publicou,
com as peças francesas e com o roteiro do balé, que é o Le Rame e o Mon Cœur Balance, quando o Lunepoy e a sua mulher, a Suzanne Després, que era uma grande atriz francesa, estiveram em São Paulo em 16, o Oswald teve a manha de conseguir que ela lesse um primeiro ato de uma dessas peças no Municipal. E leu em francês. Foi isso, mas é uma coisa assim, totalmente... Era uma peça careta. Tá. Era uma peça... Não era esse Era uma roteiro. peça antiga, que, aliás, era o que o Lunepoy estava fazendo nessa época na França. Quando você vê as fotos dos espetáculos dele nos anos 20, parece um teatro do século XIX. Entendeu? Então, essa modernidade francesa, os supostos encenadores modernos, eles estavam velhos já. Né? E onde estava rolando... Porque isso que é a questão. A pesquisa eu fui procurar nos ambientes do teatro, mas o ouro não estava lá, o ouro estava do lado, o ouro estava nessa corrente que começa nos balés russos e que ganha com os balés suecos, por todas essas idiosincrasias associadas, um mecenas absolutamente rico, um bailarino absolutamente talentoso e maluco que vai conseguir fazer 900 sessões em 4 anos, de 24 balés, tudo ele fazendo tudo, coreografando, dançando e tal. Tanto que quando ele fica doente tem que ter cancelamento, não rola. Então isso foi o que disparou essa possibilidade de uma cena modernista francesa contra o modernismo francês no teatro, praticamente, que abriu... Porque, de fato, essa cena que o Balé Suecos pegou e levou adiante, e que o Relâchement explode, de alguma maneira, faz uma espécie de grande finale, ela é a cena expandida hoje. Quer dizer, hoje o que a gente chama de expandida é exatamente isso, uma coisa que não tem fronteiras, que não está essencializada em nenhuma arte específica e tal, né? Se é bom ou é ruim, não importa. O fato é que isso é 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás. Né? E a gente percebe, pelo que você mostra desses espetáculos, uma relação muito direta com o que os minimalistas vão fazer nos Estados Unidos, né, nos anos 60. Exatamente. E mesmo essa coisa do trabalho com os objetos, da coreografia de gestos comuns, né, ou de ações ordinárias. Tem uma coreografia né? O do Judson Dance Theatre, né? A gente vê que tem aí um precursor aí, né? Mas aí eu fiquei me perguntando sobre a criação do mundo, se você achou alguma referência nela ao balé triádico do Schlemmer, que estreou em Stuttgart em 22. Exatamente. Não, mas o balé triádico estreia em 22. Em 22 e o Criação do Mundo é de 23. Então... e ele estreou com bastante sucesso. Com bastante sucesso. É provável que tenham chegado ecos ao Léger. Né? Porque aquelas figuras que aparecem, que não são mais tem muito os bailarinos, Tem muito a ver. Parece que tem muito a ver com as figuras dele do balé Tem muito triádico, a ver, né? muito a ver. Eu achava que era 23 mesmo, eu achei que era simultâneo. Não, é 22. Então isso faz uma diferença. Você pode se identificar? Eu sou Christian Borges, professor da ECA também. Eu queria aproveitar... Edu, vai. Bom, primeiro agradecer, Nano, pela apresentação, super pesquisa. Eu tenho 2 perguntas simples. Essa produção dos balés suecos, que reuniu um grupo estelar de músicos, encenadores, poetas, essa produção é reencenável? Ou ela morre no momento em que ela acontece? Ela tem permanência? Você concebe isso sendo revivido de alguma maneira? Não. Aliás, o exemplo, eu constatei isso vendo a tentativa que os franceses fizeram em Lyon de fazer quase que perfeitamente uma reconstrução de Relâche e que é constrangedor. O que dá errado? O que acontece? Eu acho que não tem mais a provocação, não tem mais a virulência, não tem mais a frição que havia na época, com uma certa teatralidade contra a qual eles estavam indo. Quando você aburguesa isso, coloca-se num teatro chique e põe todo mundo, olha, vira uma peça de museu. Você está dizendo que depende de um contexto para existir. Isso, exatamente. Sem o contexto, ela morre. Ela morre, eu acho que sim. Eu acho que tem a ver... O teatro é efêmero mesmo, né? O teatro é efêmero. Até a gente está assistindo Shakespeare até hoje. Atualíssimo, não morreu, aquilo está vivo.
Shakespeare, qualquer um grande. Não, o Shakespeare. Não, mas isso é a dramaturgia, né? Então, o Nelson Rodrigues é a mesma coisa e tal. Ou o próprio Oswald de Andrade na dramaturgia dele. Então, esse é um ponto a favor da dramaturgia. Mas, por exemplo, se você pegar O Rei da Vela, que foi um espetáculo absolutamente icônico na cena brasileira, a remontagem que houve no Teatro do Sesc, Pinheiros, totalmente bancada pelo Sesc, com todos os detalhes, com os rigores, né? Ela não tinha nem sombra do impacto que teve nos anos 60. Então, eu lembro do Zé Celso falar assim, seria bacana se a gente conseguisse ter um teatro de repertório que mantivesse os espetáculos, né? Mas, de fato, o que estava vivo ali ainda era o texto do Oswald. O espetáculo da Oficina tinha perdido toda a vitalidade que ele teve um dia, né? Essa é uma questão. Eu acho que o teatro é uma arte efêmera, é uma arte da presença. Ele acontece aqui agora, é o instantaneísmo. Mas pela segunda. Não, eu tenho uma outra pergunta que é muito... Acho que só um elemento que eu acho que é interessante é a novidade também, né? E aí a performatividade, que hoje a gente fala muito disso, né? Escapa da dramaturgia como escapa de outras linguagens tradicionais, né? E fica no instantâneo ali, né? Exatamente. Mas fala aí. A segunda pergunta é essa citação, que eu acho surpreendente, porque o Oswald destaca o músico. Sim. Não é o encenador, não é o poeta, é o músico. Sim. Como é que você interpreta isso? Olha, eu acho que são duas coisas. Uma é que ele acessa Relaxe com essa memória de 20 anos depois, via Erik Satie, porque foi a figura que mais marcou ele naquele momento. Eu acho que, pelos textos que ele tem sobre o Erik Satie, fica claro que era a pessoa que ele mais admirava, até pela humildade, por não ser pancudo e tudo mais. E também acho que... porque ele usa a palavra ópera aí, né? É como se ele dissesse que, no fundo, quem sustentou aquela loucura foi a música do Satie. E por isso que é mais cruel o ataque que o Satie vai sofrer, porque ele vai ser atacado pelos próprios músicos, todos que beberam na obra dele, né? Então, eu acho que a tendência dele é sintetizar aquele impacto nessa rápida memória que ele estava, porque aqui ele mistura várias coisas. Nessa mesma frase ele fala do Bourré de Jarry, ele fala do Meyerhold, ele fala de muitas coisas, né? Então entra para mim sobrou essas 4 linhas só para eu poder provar que aquela fala dele de que não existia estética já não era uma fala conservadora, era uma fala que ele estava antevendo alguma coisa. Eu queria aproveitar esses últimos tempos que a gente tem aqui. Uma coisa que eu tive que tirar, porque ia ficar muito comprida, mas que eu acho importantíssima de mencionar, que tem a ver com essa ideia de um possível balé brasileiro que estivesse à altura desses balés suecos ou dos balés russos. Existe um personagem na história do modernismo brasileiro que aqui, do ponto de vista do modernismo paulista, é muito subvalorizado, 2 deles. Um é Vicente do Rego Monteiro, pintor pernambucano, e o outro é o Ronaldo de Carvalho, poeta carioca. E os 2 protagonizam um exemplo que eu acho fantástico, que está no meu texto e que eu tive que tirar para não ficar muito comprido, que é o seguinte: o Vicente do Rego Monteiro foi muito jovem para Paris, ele foi adolescente, fez a formação dele de pintor lá antes da Primeira Guerra, fez amizades e volta para Recife, já formado como pintor, e em Recife ele vai... e nessa época ele assistiu os balés russos, assistiu Nijinsky dançar, teve o impacto disso. Quando ele volta para Pernambuco, um dia... Isso está contado por ele numa entrevista que ele dá já velho, isso eu consegui descobrir. Ele diz assim, em um belo dia a Pavlova esteve em Recife, fez uma temporada inteira de 7 espetáculos. Eu assisti todos, porque eu consegui como jornalista, era muito caro, mas eu consegui como jornalista, e eu desenhei ela, etc. E daí me ocorreu a ideia de fazer um balé brasileiro. Daí ele vai para o Rio de Janeiro, vai na Biblioteca Nacional, faz uma pesquisa sobre a civilização marajoara, faz desenhos de figurinos de cenários e escreve um roteiro, as lendas o balé das lendas amazônicas. Em 1921, ele expõe
esses figurinos e esses quadros na Biblioteca Nacional. E o Ronald Carvalho, vendo isso, fala: aqui nós temos a semente de um possível balé brasileiro que podia ter a música do Villa-Lobos e que poderíamos ter. Isso é antes da Semana de Arte Moderna. Né? Então, assim, e tem um texto do Ronald Carvalho, que agora eu não vou ter aqui para dar, mas assim, que é incrivelmente profético sobre isso. Né? Então, é importante que, antes mesmo do Oswald ter esse impulso, o Ronald Carvalho viu no Vicente do Rego Monteiro essa possibilidade. A história acaba mal, porque o Vicente volta para Paris com esse roteiro, e ele tinha 2 amigos de Escola de Belas Artes, que eram um par de gêmeos, que tinham virado amigo de um tcheco, de um bailarino tcheco. Esse bailarino tcheco vê aquilo, pega para ele, se apropria, muda o nome, dá para um francês traduzir, encena e coloca o Vicente Rego Monteiro como figurinista, rouba o nome dele. Isso teve um menino francês que estava pesquisando, que descobriu, que me passou essa bola de mão beijada, digamos assim. Né? Mas é uma coisa que, dentro dessa história, faz muito sentido. Né? Uma pergunta mais técnica. Esse cenário que você chamou de dispositivo, os pratos não são pratos de percussão? Não são sonoros? Não. Não, eles são discos metálicos. E eles foram... É incrível a história, para você ver como o Hofmaier era um homem rico. Né? Ele investiu tudo que o Pick-Pop pediu. A única coisa, ele pediu para o Pick-Pop tirar algumas frases agressivas daquele telão preto, que tinha uma... mas teve uma que era assim: senhores surrealistas, senhores discípulos de André Breton, nós os esperamos no necrotério, no Panteão e no necrotério. Era bem agressivo. Mas ele, na época, estava em Paris sendo preparada a grande exposição de arte e decoração de 1925, que, aliás, o Oswald vai ver, onde ele vai conhecer o balé russo, o balé soviético. E a companhia que tinha sido contratada para fazer toda a iluminação de Paris, o mito de Paris, cidade de luz, vem daí, porque foi uma espécie de show de bola de eletrificação da cidade, de iluminação da cidade. Essa companhia, que era uma companhia portuguesa, por sinal, é que vai desenvolver esse dispositivo para o Picabia. Tanto que ele dá o nome do cenotécnico na ficha técnica, ele responsabiliza, como os artistas contemporâneos que trabalham assim, né, por encomenda. Então, ele desenvolve detalhadamente isso, e é realmente uma coisa feita especialmente para o espetáculo. Né? Então, não tem... Quer dizer, é super singular, na verdade, porque é uma ideia que já não é uma ideia mais de cenário, não é mais um cenário, não está ali representando uma outra coisa, é uma coisa em si, é um objeto, né, significante, que tem uma presença e que se basta. Né, e que isso é absolutamente novo. Isso, quer dizer, o Gordon Craig tinha feito algumas coisas, as screens e tal, mas eu não sei o quanto que o Picabia sabia disso. Né, também isso poderia ser uma outra pesquisa, mas, de fato, ele era uma pessoa muito singular. Né? Eu não sei se vocês sabem, né? O Picabia tem uma trajetória muito singular. Ele era, em 1908, ele era o pintor impressionista francês, ele fazia impressionismo mais valorizado. Ele rompe com o Marchand dele na época, isso é um escândalo, ele fica amaldiçoado, ele se aproxima do Marcel Duchamp, ele vai com o Duchamp para Nova York, ele está no Armory Show de Nova York, esse primeiro dadaísmo norte-americano. É lá que ele resolve criar essa revista, porque a revista chama 391, porque tinha uma galeria nova-iorquina que ficava na Quinta Avenida 391, daí que vem o nome da revista. E daí, desse processo, nesses primeiros anos, quando chega a Primeira Guerra, ele é convocado. Ao contrário de todos os outros, do Apollinaire, que foram orgulhosamente, ele dá um cambal. Como ele gostava muito de automóvel, a mulher dele convence um general que era parente para ele ser motorista. E daí, depois de ser motorista, convence
que ele precisa levar alguma coisa para Cuba, porque ele tinha uma origem cubana de família. E aí ele vai para Cuba com um navio, para em Nova York e não... e lá ele fica. Daí ele fica. Daí ele volta para a Europa, para Barcelona, onde ele continua fazendo essa revista. Ele tem crises de depressão terríveis, ele quase que é internado, mas daí ele volta ao jogo e aí ele vai, de alguma maneira, liderar o dadaísmo francês ao lado do Tzara. Os dois é que vão ser. O René de Breton comia na mão dele, era assim, puxava o saco dele. Por isso que ele tem um bode do Breton, porque o Breton vai crescendo e aparecendo e... Então, assim, essa hipótese do Relâche ser um manifesto dele, esse manifesto pelo instantaneismo, ser o manifesto dele contra o manifesto realista é muito consistente. O fato é que deu com os burros na água, porque o espetáculo acabou sendo rejeitado e o Breton saiu voando e hegemonizou a vanguarda francesa até os anos 30, né? Fala aí. E esse objeto que fazia parte do cenário, ao mesmo tempo, rebatia a luz, né? As luzes todas eram rebatidas nesses... A luz ela era projetada, emanava do prato, mas ela refletia no prato, porque ela não então, vinha direto. ela rebatia, devia ser pintada, né, na parte da plateia. Um bulbo que fazia com que ela... rebatesse a luz nos pratos. Então virava também um objeto de iluminação do espetáculo, né? E era um objeto luminoso. Né? Sim, sim. O microfone, Bom, então acho que a gente pode ir encerrando, talvez, né? Que já... queria agradecer muito quem veio aqui para assistir, a todo mundo que estiver assistindo aí pela internet. Abraço a todos, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Espero que eu consiga publicar esse livro com todas essas informações mais bem apresentadas. Tchau.